louvor, digno de louvor. Amém. Como é bom dizer aleluia a esse Deus que merece toda adoração, toda glória, todo louvor. Amém? Nós queremos dizer boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tira essa luzinha aqui. Começa essa noite nesse ponto de pregação, adorando a Deus. E eu com você, obrigada, Lucas. João capítulo 15, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Verso 11 diz assim: Tenho-lhes dito isto, tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em você, e a alegria de você seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Glória a Deus. Quando nós estávamos vindo para cá, e eu já estava pensando a respeito desse tempo tão difícil. Meu Deus, como é difícil, Kleber, nós temos alegria quando a gente só tem motivos para ter tristeza. Não é um negócio complicado? Não é paradoxal? Mas é exatamente isso que Jesus está nos orientando, porque Ele não está falando de uma alegria de ter comprado uma roupa, de ter... Não, Ele está falando de uma alegria plena, de algo que só o Espírito Santo pode nos habilitar a ter. Essa alegria que Ele está dizendo aqui: tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ele está falando, sejam aquela que eu preciso, aquela alegria que vai me trazer plenitude. Eu vou estar com dor, como é o caso das nossas irmãs hoje, como eu passei o dia hoje com dor, mas a alegria está ali. Essa alegria, a dificuldade não tira essa alegria que o Senhor Jesus está nos falando. E é dessa alegria que eu quero dizer nesta noite que nós precisamos ter. A luta vem mesmo, há situações que traz dor física. Gente, não tem coisa pior do que você não ter posição para dormir. Mas eu quero dizer para você que houve 2 homens na Bíblia que passaram muitas dores físicas. A Bíblia diz que porque eles, um era Paulo, outro era Silas, porque eles pregavam a palavra, eles foram presos. E antigamente as cadeias não eram como as de hoje, que tem nutricionista, que tem médico, que tem enfermeiro, que tem... Não, antigamente a cadeia, a prisão era um calabouço, era algo subterrâneo, sem infraestrutura nenhuma, sem nada, absolutamente nada. E a Bíblia diz que aqueles moços foram presos porque pregaram a palavra. E eles ficaram presos pelas mãos, irmão Lourdes, diz que eles ficaram presos pelas mãos, acorrentaram as mãos deles e amarraram os pés deles num pedaço de madeira. Então eles ficavam, além de estar presos num calabouço, num lugar fedido, frio, inóspito, eles ainda estavam num lugar, numa posição onde eles ficavam curvados. E você sabe o que eles conseguiram fazer? Porque eles entenderam essa alegria que a Bíblia está nos falando, que nós precisamos ter. Eles cantaram e adoraram tanto a Deus que a Bíblia diz que houve um reboliço, um terremoto dentro daquele lugar. E pense um subterrâneo para chegar a tremer as paredes, para derrubar. Foi algo muito poderoso que aconteceu ali. E o Senhor quer tirar nessa noite toda essa sensação de subsolo, de subterrâneo que nós estamos sentindo, em nome de Jesus, amém? Eu não sei se é físico, se é emocional, se é espiritual. Eu não sei em que nível estão as suas emoções nessa noite. Todo calabouço emocional nessa noite vai cair por terra. Nós vamos adorar a Deus até que esta situação receba a ordem do Senhor, do soberano, e vai embora da nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Ninguém aqui vai dormir com dor hoje, em nome de Jesus. Porque assim o Senhor chega um cântico de adoração na nossa boca. Ele mesmo dá um cântico, Ele
traz a vitória. Aleluia. Glória a Deus. É noite de vitória, amados. Glória a Deus. É noite de acabar Aleluia. com esse calabouço que está sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Hoje nós não vamos dormir com dor. Seja ela qual for. O povo diz que a gente chega numa fase, né, depois de 50, que tem a fase do condor. Está repreendido, não tem condor na nossa vida nunca mais. Vamos, em nome de Jesus, adorar o Senhor nesse momento, amém? Vamos adorar orando primeiro. Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque essa alegria, Senhor, ela é perene, ela é absoluta, Pai. E somente quem tem a tua presença pode, Senhor Deus, falar, que sabe o que é cantar dentro do calabouço, que sabe o que é adorar dentro, Senhor Deus, numa situação de subsolo, numa situação, Senhor Deus, de dor, de frieza, Senhor. Muitas vezes, ó Deus, o nosso calabouço, Senhor, é de relacionamentos interpessoais. Nosso calabouço, Senhor Deus, pode ser financeiro, pode ser físico, Senhor, pode ser familiar, não importa. Nós temos a certeza de que o Senhor hoje está entrando nessa situação na nossa vida. Nós Deus, na nossa vida, seja ela em qual âmbito for. E em nome de Jesus nós declaramos, Pai, agora a graça de Deus. Essa graça, Pai, o Senhor disse ao apóstolo Paulo: olha, a minha graça é o bastante para você. A minha graça é o suficiente. Recebe graça de Deus nessa noite. Aleluia. Recebe o favor do Senhor. O amor de Deus é assim, ele chega. E ele é a suficiência que eu e você precisamos para que hoje possamos dormir alegres. Para que essa alegria do Senhor seja a nossa força a partir de agora, em nome de Jesus. Nós adoramos o Senhor nesta noite. Declaramos a tua presença perene sobre as nossas vidas. E que agora, Pai, todo o nosso corpo, alma e espírito, como o Senhor ensinou a igreja em Tessalônica, seja assim sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus agora, todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito, sejam dominados pela presença do Senhor. Agora, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos, meu Deus, em nome de Jesus, que todos quanto concordam com essa oração, sejam agora, Senhor Deus, agraciados com a tua plenitude. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele está neste lugar, Ele está aí com você também. Adore a Deus nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus poderoso.
trecho de Apocalipse que o apóstolo João ele foi arrebatado aos céus, ele recebeu revelações incríveis a respeito de como funciona mais ou menos as coisas. Vamos lá. E ele disse que ele via coisas acontecendo, ele via pessoas de autoridade lançando suas coroas aos pés do Rei Jesus. E ele conseguiu ver 4 seres viventes. Ele descreve esses seres e ele diz que os seres declaravam incessantemente: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E é sobre esse Deus que nós cantamos nessa noite. O Deus que fez todas aquelas coisas no Antigo Testamento, o Deus que fez todas aquelas coisas no Novo Testamento, e o Deus que continua fazendo nos dias de hoje. O Deus que, se o mar nos submergir, Ele nos traz à tona com sua poderosa mão. Amém? Sobre isso que nós vamos cantar e acreditar nessa noite. O Senhor virá sobre nós, nos ajudando nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. O Senhor é conosco. Amém? Vamos cantar ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar,
noite, Pai do Senhor a todos, amém? Com alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para adorar o nome do Senhor, para louvar o nome do Senhor, e eu estou feliz de estar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a todos que estão aqui, eu quero ir logo para a gente ir para a palavra, né? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus. O Darcio vai por aqui também, né, Darcio? Glória a Deus. Tá chique. Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Interessante, hoje, conversando com a pastora, e ela agora abrindo o culto, nos louvores, Deus vai falando mais forte ainda no coração da gente, né? Essa palavra que Deus ministrou às nossas vidas. Mateus, capítulo 9. Eu quero ler o verso 32, 33 e 34. Mateus 9, verso 32, 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 9, 32, 33 e 34. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. E o verso 34 é um contraponto, diz assim: mas os fariseus diziam: ele expulsou os demônios pelo príncipe dos demônios. Amém? Feche seus olhos. Jesus, eu quero agradecer mais uma vez por tudo que aconteceu até aqui, pela abertura, pelo louvor, que o Senhor continue abençoando. Desde já nós colocamos os vizinhos desta casa diante do Senhor, que o Senhor visite o vizinho da direita, da esquerda, o vizinho aqui do fundo, o vizinho da frente, que o Senhor visite esta rua, este bairro. Pai, aqueles que por um acaso estejam escutando as nossas vozes, esse louvor, que o Senhor possa visitá-los, porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus de perto ou Deus de longe. E eu sei, Pai, que a minha voz, a voz daqueles que cantaram, que adoraram o Senhor, agora está, Deus, visitando a vida de algumas pessoas. Que haja cura, como disse a pastora Eliade, que haja cura na vida de cada um. É isso que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. O que eu queria falar? O que Deus falou no meu coração e eu queria ministrar hoje nesta noite é a respeito dessa cura. Jesus, se a gente olhar o contexto, eu sempre falo que eu gosto de quando falar da Bíblia, você vê o contexto. Se a gente olhar esse contexto do capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus estava curando muitas pessoas. Então, provavelmente ele estava na região de Cafarnaum, onde eu já disse, acho que foi aqui mesmo uma das vezes, que Cafarnaum era o quartel-general de Jesus. Jesus escolhe Cafarnaum para ser o lugar onde ele praticamente tem uma casa ali. Ah, pastor, mas ele tinha casa, ele não tinha, eu não vou entrar nesse mérito, mas era ali que ele ficava uma boa parte do ministério de Jesus passou ali. E ali ele vai fazendo muitas curas. Se a gente olhar esse contexto, você vai ver que a partir do verso 1 ele cura um paralítico, ele vai chamar Mateus, ele chama começando a chamar os discípulos. A Bíblia diz, vai falar no verso 14 que ele fala sobre o jejum. A partir do verso 18 ele vai fazer vários milagres e curas. E se a gente olhar aqui, um pouquinho antes, ele cura 2 cegos. Tinham 2 cegos que eram levados até Jesus e ali Jesus os cura. E a Bíblia diz, e Jesus ainda diz assim: não fala nada, não, vão embora, e Deus está fazendo a obra. Mas no verso 32 começa exatamente dizendo isso, que havendo-se eles retirado, eles quem? Esses dois homens que eram cegos, eles foram curados, e logo eles foram embora, começa esse
essa história. A Bíblia diz que aqueles homens foram embora, mas trouxeram quem? Um mudo. E endemoniado. Ele não estou dizendo que o mudo, ele era mudo porque era endemoniado, mas o processo dele fazia com que ele tivesse dificuldade para falar, porque senão fica parecendo que, né, porque a pessoa tinha um problema de voz, ou então daqui a pouco a gente está generalizando e achando que porque não fala. Não, aquela situação era essa. Ele tinha um problema, e o problema era espiritual, e aquele problema espiritual fazia com que ele não falasse. E ali, Jesus, ele liberta aquele homem. A Bíblia diz que logo que ele é liberto, ele começa a falar. O problema dele foi resolvido. E isso aqui que me chamou a atenção. A Bíblia diz que algumas pessoas, aquela multidão, viu tudo aquilo que tinha acontecido e eles se maravilharam. Eles ficaram embasbacados. Meu Deus, que homem é esse? Que transforma, que muda, que faz isso, faz aquilo. Mas no verso 34 me chamou a atenção que um grupo de pessoas que estavam lá, eles não conseguiram enxergar da mesma maneira. Olha como é interessante a vida, não é verdade? Uma situação na visão de alguém, ela pode parecer algo maravilhoso, mas na visão de outra pessoa, ela consegue achar problemas, ela consegue achar algo ruim. E é isso exatamente que acontece aqui. Alguns olharam aquela cura e viram algo maravilhoso, enquanto os fariseus olharam e viram um problema. E é sobre isso que Deus falou no meu coração. Os fariseus não conseguiram ver o lado bom das coisas. E a gente tem que começar a abrir os nossos olhos. E a pastora começou o estudo falando sobre a situação que a gente está vivendo. A gente precisa pegar tudo isso que a gente está vivendo, todo esse momento que a gente está vivendo, seja bom, seja ruim, mas nós temos que tirar algo que seja proveitoso para nós. O grande problema, e muitas vezes você vai ver pessoas com dificuldades porque elas não conseguem crescer, amadurecer, muitas vezes com as dificuldades que estão passando. Então elas ficam apenas murmurando, achando que está ruim, e elas não vivem esse crescimento, esse amadurecimento que Deus tem para as nossas vidas. E quando eu lia isso, Jesus me levou lá em Mateus. Se você quiser abrir, olha que interessante quando Jesus fala a respeito de olhar, de ver, né? Quando Jesus vai falando a respeito dos olhos. Mateus capítulo 6, o verso 22 e 23, vai falar algo interessante. A partir do verso 21, na verdade. Vamos ler a partir do 21, não, me desculpa, o 22, o 22, 23 e o 24 que eu vou ler. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 6, 22, 23 e 24. Jesus aqui está no sermão da montanha. O grande sermão da montanha, onde ele passa 2 capítulos dando lições diretas. E ele diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, ou trevas, né? Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? E o verso 24 vai falar: ninguém pode servir 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não pode servir a Deus e amar. Eu acho interessante que Jesus aqui ele começa a falar a respeito dos olhos, de como nós vemos as situações que estamos passando. Era exatamente o que estava acontecendo em Mateus capítulo 9. Ele cura aquele homem que estava passando por tanta dificuldade. Alguns conseguiram ver coisas boas e outros conseguiram ver coisas ruins. Por quê? Porque aqui em Mateus capítulo 6 Jesus está explicando o porquê que muitas vezes nós não conseguimos enxergar o lado bom das coisas.
Porque ele está falando que os olhos são a candeia, os olhos é o que nos mostra, né? Alguns dizem, né? Eu não sei se isso é algum. Fala que os olhos são as janelas da alma, né? Não é? E é isso mesmo. Então, normalmente, nós vamos expressar aquilo que somos aqui dentro. Não tem jeito de nós passarmos alguma coisa diferente daquilo que nós estamos vivendo aqui dentro. E é exatamente isso que Jesus está falando aqui. Ele está falando que os nossos olhos, ou melhor, o nosso interior precisa ser transformado para aquilo que a gente vê e olha, e as situações que nós estamos vivendo nessa terra, ela começa a ser enxergada por um outro prisma, por uma outra visão, por um outro lado. Então, se eu e você hoje não estamos conseguindo ver coisas boas, está na hora de nós revermos algumas coisas aqui dentro. Está na hora de nós olharmos aqui dentro. Você que me assiste pelo Facebook, está na hora de você olhar aqui dentro. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você e começa a falar, calma aí, como que eu estou? Quando Jesus ele vai falando dessa passagem, quando eu fui lendo essa passagem, ele me falou algumas coisas que nós precisamos mudar para que possamos enxergar algo bom. Primeira coisa, nós precisamos começar a enxergar as coisas. Na verdade, nós vamos ter o sentido dos olhos, sentir os olhos, ou olhar, ver com os olhos bons, aquilo que você está vendo de verdade. É isso que a gente precisa. Sabe por quê? Porque nós temos um grande momento de conjecturar. Nós temos o costume de conjecturar. Foi isso que os fariseus viram. Eles viram aquele homem sendo curado, eles viram aquele homem sendo sarado, mas eles conjecturaram, eles pensaram, eles imaginaram. Quem está expulsando meu irmão? Olha que grande milagre que Jesus fez, curar um homem que não falava, que estava endemoniado, dentro de um grande problema. Jesus os tira dali. O que eles foram fazer? Conjecturar. Jesus está falando para a gente começar a olhar de verdade, com os olhos bons, olhar aquilo que a gente está vendo. Não é olhar com percepção. Estou com uma percepção. Para com isso. Olha aquilo que está sendo bom, pronto, acabou. Não fica tentando conjecturar, imaginar. Não, mas é que eu pensei que podia ser assim. Quem será? Como que aconteceu? Meu irmão, o milagre é assim que acontece. Nem tudo a gente consegue explicar. E o grande problema é quando o ser humano quer tentar arrumar explicação, ele começa a conjecturar. E Jesus está falando, apenas olha, contempla aquilo que eu estou fazendo, pronto e acabou. Não fica conjecturando, como vai ser? Eu quero uma explicação para isso. Não tem, com Jesus nem tudo vai ter explicação. E se a gente for tentar achar explicação, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ficar como os fariseus achando, não, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que essa situação, eu pensei dessa maneira. Para de pensar, vive. Milagre é para ser vivido, não é para ser explicado. E Jesus está querendo dizer isso para aquelas pessoas. É isso que Jesus está falando comigo, com você hoje. Começa a apenas olhar. Ah, mas aconteceu. Mas como que você está? Você não está aqui hoje? Jesus não te trouxe hoje aqui nessa noite? Pronto, olha dessa forma, Jesus me trouxe aqui. Ou não, mas meu dia foi difícil, mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Se eu estou aqui é porque a misericórdia de Deus veio sobre a minha vida e Ele me trouxe até esta noite. Apesar do dia difícil que eu passei, eu cheguei aqui nessa noite. O grande problema é que a gente só olha para a dificuldade que nós passamos o dia inteiro. Quantas pessoas acordaram e não chegaram nessa noite? Quantas pessoas até acordaram de manhã, mas infelizmente não chegaram agora, 8h30, que deve ser agora. Então que a gente comece a olhar com os olhos bons. Pronto, acabou, é só isso que Jesus quer. Eu estudando essa palavra à tarde, falava da acuidade. Acuidade é a percepção. Ele está falando de algo. Você não olhou? Está ali, é um vidro de algo, pronto, um vidro de algo. Eu lembro que tem uma passagem dos profetas que Deus pergunta, o que você vê?
Aí ele quer dar uma enrolada. Não, o que você está vendo? Não, eu estou vendo, acho que é uma panela que ele fala, né? Oi? Ezequiel. Eu estou vendo isso, pronto, é isso que eu quero ver, porque a nossa questão, o ser humano, ele quer... Não, sabe o que é que eu estou vendo? Um vaso de álcool, mas o álcool tem só 2 dedos. Eu não estou perguntando se tem 2, se tem 3, estou falando o que você está vendo. Eu estou vendo um vidro, um frasco de álcool em gel, pronto, acabou. É só isso que a gente precisa fazer. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, para você ver com os seus olhos bons, apenas olhe, contemple aquilo que Deus está fazendo. A segunda coisa que eu entendo aqui, que Jesus está falando conosco, para a gente poder ver as coisas de uma forma diferente, nós temos que olhar com os olhos que tenha liberdade, que seja liberto. Como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Vamos lá. Muitas vezes nós temos marcas aqui dentro, marcas na nossa alma, de situações que nós passamos há um tempo atrás, que influencia muitas vezes eu ver algo bom em algumas situações. Tem situações na minha vida que me marcaram tanto. Desculpa, como é seu nome? Deus abençoe, obrigado pela sua visita, viu? Estou feliz de você estar aqui. Às vezes nós passamos tantas dificuldades lá atrás, que hoje nós não conseguimos enxergar aquilo que Jesus está querendo fazer. Por quê? As marcas do passado, ou de ontem que seja. Quando a gente pensa no passado, eu penso há 10, 15, 20 anos atrás, não é verdade? Não, às vezes nós passamos uma situação ontem que tem influenciado a minha vida hoje e eu não estou conseguindo ver nada de bom. Como assim, pastor? Vamos lá. A pessoa teve uma infância muito difícil. O pai era alcoólatra, batia na mãe. Qual que é a tua tendência? Eu não quero esse negócio de casamento. Eu sofri demais. É assim que a gente faz? Quantas pessoas foram abusadas? Crianças abusadas, que hoje elas criam uma repulsa. Eu não quero. Meninas ou meninos que foram, não quero. Sabe o que é? Aquilo que você passou lá no teu passado está influenciando, e às vezes Jesus está colocando situações do seu lado para mudar a tua história, mas você está marcado com aquilo que você passou lá atrás, e você cria uma barreira. Então você precisa ter um olhar libertador, um olhar livre, porque senão aquilo que você passou lá atrás não está deixando você ver as coisas boas que Jesus está querendo fazer na minha vida e na tua vida hoje. Glória a Deus. Passamos muitas situações, familiar, seja no emprego. Às vezes nós tivemos uma grande decepção no emprego, lá atrás, um patrão que era opressor. Não, calma aí, nem todo patrão é opressor, nem todo marido bate na esposa, e nem todo homem abusa a criança. Mas nós criamos essa resistência, criamos um muro, e aí nós não conseguimos enxergar. Às vezes Deus está querendo te dar um emprego melhor, Deus está querendo te dar um casamento maravilhoso, Deus está colocando uma pessoa do teu lado para te ajudar, mas as marcas que você tem aqui dentro não lhe deixam ver aquilo que Jesus está fazendo. E Deus hoje está falando, está na hora de nós termos um olhar. Aleluia! Glória a Deus. Isso é interessante. Marcas nas nossas almas. Nós estamos marcados. Jesus está falando, eu estou querendo limpar isso aí. Glória a Deus. Então que a gente entenda isso. Segunda coisa. Então a primeira coisa, olhos bons. A segunda coisa, olhos que possuem liberdade. E para a gente encerrar, eu falei que ia ser bem rapidinho. A gente precisa, ou Jesus, quando estava falando dos olhos bons, ele estava falando de uns olhos com santidade. Como assim, pastor? Muitas vezes que eu falei sobre marcas de pessoas que geraram em nós, marcas que pessoas geraram em nós. Mas muitas vezes nós cometemos um tanto de coisa lá atrás no nosso passado, que muitas vezes está sobre os nossos ombros, e hoje nós não conseguimos ver nada de bom. Por quê?
Porque esse peso está sobre os nossos ombros. E quando Jesus está falando de um olhar com santidade, irmãos, Ele está falando que nós precisamos vencer esse pecado que já não nos pertence mais. Deus. A Bíblia diz que Jesus, Mary, pagou lá na cruz do Calvário tudo que era nossa dívida, e em Colossenses diz exatamente isso, que a cédula que era contrária à minha vida e à tua vida, ela foi riscada, foi paga por Jesus e cravada na cruz do Calvário. Esse pecado que muitas vezes só está aqui dentro da nossa cabeça, está aqui no nosso ombro, que tem nos perseguido, e a gente olha, não, mas eu não posso, não, mas eu não era assim, não, mas eu fiz assado, não, nós não merecemos mesmo. Mas Jesus pagou um alto preço naquela cruz. Aleluia. Para me libertar e te libertar. Talvez foi ontem, não tem problema. O sangue de Jesus é imediatista. Nós não precisamos fazer 7 dias, 15 dias. Eu não preciso andar de joelho, eu não preciso andar a pé, não sei. Não, é você hoje orar a Deus, dizer: Deus, me perdoa, limpa a minha mente. Deus, eu sou diferente, eu errei sim lá no passado, mas hoje eu sou outra pessoa. 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós entendemos esse perdão, vamos guardar aqui para mim, por favor. Quando nós quando nós entendemos esse perdão, obrigado. Quando nós entendemos esse perdão, nós começamos a olhar com outros. Aquilo que nos pesava, já não pesa mais. Aquilo que estava sobre os nossos ombros e que nos obrigado. Camila não toma água. Mas agora o Arthur está dando ela força. A força, não é a força não. Está dando a força mesmo, ela tem que tomar na força. A Bíblia diz que algumas coisas é conquistado na força, né? Na violência. A Mila beber água está assim agora, viu? Então, nós precisamos entender isso e tirar, esse peso, esse jugo que está sobre os nossos ombros, que não é mais nosso. Não é mais nosso. Jesus já pagou um alto preço. E a Bíblia diz que não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível, nada que se corrói, ou que se perde, ou que se rouba. A Bíblia diz que foi com o sangue dele. O sangue de Jesus nos comprou, nos pagou uma grande dívida, ou melhor, pagou essa grande dívida que eu e você não tínhamos condição de pagar. E a partir de agora, nós temos um olhar livre, um olhar de santidade, para começar a olhar as coisas de uma forma diferente. Que você possa guardar isso no seu coração. Não importa o que aconteceu comigo e com você, que a partir de agora nós possamos olhar tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor com os olhos bons. Que nós possamos olhar com o olho de liberdade. Aquilo que passou, Jesus já limpou. E que aquele pecado que nos perseguia, ele também já foi pago. E o nosso olhar hoje é um olhar de santidade. Porque normalmente, por que eu falei desse olhar de santidade? Porque normalmente nós olhamos ou julgamos ou tentamos avaliar as pessoas por aquilo que nós somos. E é por isso que muitas vezes nós não conseguimos ver o lado bom das coisas. Porque nós erramos tanto lá atrás que hoje nós não conseguimos ver alguma coisa boa. Mas que em nome de Jesus nessa noite, isso caiu por terra nas nossas vidas. Que a partir de hoje, os seus olhos sejam bons. Porque quando você olha, os seus olhos forem bons, todas as coisas vão ser boas. Quando você olhar a pandemia, alguma coisa tem de bom, pode ter certeza disso. Algumas coisas aconteceram e têm acontecido
que tem servido para me ajudar em algumas coisas. Eu preciso ver isso, porque senão a gente vai... Meu Deus, a gente sabe o que acontece, a gente acha que Jesus perdeu o controle. Eu não acredito que Jesus perdeu o controle, mesmo em meio a essa pandemia. Aleluia. Jesus continua no controle. Sabe por quê? Porque os nossos olhos são bons. E a gente, não, a gente perdeu muita gente, muitas pessoas que a gente conhecia. Não, mas calma aí, Jesus está no controle. Eu estou vendo algumas coisas boas acontecendo. Talvez hoje a gente está conseguindo ver as pessoas ter mais respeito pelas outras. As pessoas começaram a olhar a limitação das outras de uma forma diferente. Então que a gente possa nessa noite abrir os nossos olhos para ver diferente. Eu queria encerrar essa mensagem com uma conclusão. Uma conclusão com um versículo. E está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos para nós aqui, 2 Coríntios capítulo 4. Eu sou, como diz o mineiro, apaixonado por esse versículo. O mineiro diz isso. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Agora eu vou sempre 16, 17, 18, mas vou ler só o 18, diz assim. Pode vir vocês dois, se quiser, para a gente cantar, para a gente orar. Por favor. Verso 18 diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Olha só como é interessante. Ele fala, não atenda para as coisas que se veem, que se vê, mas atenda para as que não se vê. Você não consegue enxergar, parece meio doido, mas você vai entender aqui. As coisas que se veem são temporais, é passageiro. Essa cadeira é passageira, o microfone é passageiro. Esse teclado aqui tem data de validade, uma hora acaba. Então tudo aquilo que a gente vê, ele é temporal. Mas ele diz assim, e as que não se veem são eternas. Você está vendo Deus agora? Fisicamente? Difícil. Mas ele é eterno, ele está cuidando da minha vida e da tua vida. Glória a Deus. Olha como que a gente, se a gente começar a entender isso, colocar os nossos olhos aonde nós precisamos colocar os nossos olhos, a gente vai começar a ver, nós vamos começar a enxergar de uma forma diferente, irmão Lourdes. Então, porque muitas vezes nós estamos apenas fixando os nossos olhos naquilo que se vê. Mas aquilo que se vê é temporal. Tem começo e tem fim. Nós precisamos pôr os nossos olhos naquilo que não se vê. Porque aquilo que a gente não vê é eterno. Agora só consegue pôr os olhos naquilo que não se vê quando aqui dentro está tudo arrumadinho. Aleluia. Porque senão nós vamos ficar batendo para um lado e para o outro, tentando achar a solução das coisas. E tentando resolver as coisas. Que em nome de Jesus nessa noite nós possamos sair daqui diferente de como nós entramos. Olhando aquilo que nós estamos vivendo de uma forma diferente. Que nós possamos sair daqui hoje, dessa noite, olhando, seja problemas, seja conquistas, sejam perdas, sejam lucros, mas que nós possamos olhar de uma forma diferente. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje, a minha vida e a tua vida vai ser diferente. Quem entendeu, diga glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Eu vou deixar uma pastora, ela já ora e canta para os meninos aqui. Feche seus olhos. Eu não sei o que Deus, talvez Deus tenha falado mais com você. Eu não sei o que é, mas que você possa colocar a tua vida diante do Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Fale com Ele. A oração é uma conversa. A oração você vai falar, Deus, aqui dentro existem situações que eu não estou conseguindo vencer. Mas eu sei que o Senhor está aqui hoje, porque a palavra do Senhor diz que eu preciso olhar para aquilo que eu não vejo. E eu não estou vendo o Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui. Aleluia. E que o Senhor possa entrar aqui dentro naquele lugar onde ninguém pode. Eu costumo dizer isso, onde remédio não entra, porque às vezes nós temos remédio para um monte de coisa, mas tem situações dentro de nós que remédio não entra. Médico não consegue chegar lá. Uma endoscopia não consegue chegar onde está realmente o
centro do problema, mas nós temos um Jesus que entra, e ele diz que a palavra dele, ela corta mais que uma faca de dois gumes, ela corta tanto, a ponto de dividir juntas e medulas, meu irmão, ela discerne, ela separa alma e espírito. Meu irmão, você consegue entender isso? Deus está entrando agora em áreas na minha vida que nem eu consigo resolver. Deus está entrando na minha vida e na tua vida, meu irmão, em pontos que nós não temos mais saída, que nós não temos mais solução, aos nossos olhos não há mais solução. Assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, e a palavra do Senhor diz que ela gastou tudo que ela tinha. Ela gastou casa, ela gastou dinheiro. Meu irmão, talvez ela tenha perdido a família. Mas um dia ela olhou para Jesus. Um dia ela viu a solução do problema dela. No meio daquela multidão, e a Bíblia diz que ela rompeu aquela barreira. Ela foi tocar na orla de Jesus. E a Bíblia diz que ela tocou e instantaneamente ela foi curada. Jesus está querendo nos curar hoje, nessa noite. Jesus pode nos curar nessa noite. Jesus pode visitar a tua casa. Jesus pode visitar o teu trabalho. Jesus pode visitar o nosso a nossa alma. Jesus pode curar o nosso físico. Jesus cura o espiritual. Jesus está nos curando hoje. Jesus está tirando o peso, o jugo. Jesus está tirando a dificuldade. Jesus está limpando os nossos olhos espirituais hoje. E a partir de hoje, a minha vida e a tua vida não será mais a mesma. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te peço, Jesus. Deixa-se conosco, diga isso ao Senhor nessa noite. Espírito Santo de Deus. Jesus, aleluia. Aleluia, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso
cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Jesus, nós queremos te pedir que esta canção, Senhor, seja a nossa oração nesta noite. Muitas vezes nós falamos, Pai, que não sabemos orar em voz alta, até sabemos conversar com o Senhor. Mas, Pai, que nesta noite nós possamos entender que a oração nada mais é do que uma conversa entre um pai e um filho. Aleluia. E que tudo que nós precisamos nessa noite, Senhor Deus, é saber que o Senhor tem ouvido as nossas orações. Sejam elas, Senhor Deus, mais, Senhor Deus, feitas com palavras eloquentes ou mais simples. O Senhor tem visto. E, Senhor, tu também tem visto aquela oração que fazemos, Pai, no nosso, Senhor, cantinho. Quando a nossa boca, Senhor Deus, nem traz palavras, mas que lá no nosso íntimo nós estamos falando contigo. Obrigada, Pai, por essa certeza, porque em tua onisciência, onipotência e onipresença, o Senhor consegue entender a dor e nosso gemido, Senhor, e aquilo que nós temos pedido para o Senhor. Que esta noite os nossos olhos sejam, Senhor, meus purificados pelo Senhor. Seja qual for a dor, em nome de Jesus, que o teu sangue carmesim venha sobre os nossos olhos, venha, Senhor, sobre os nossos sentidos nessa noite. E, ó Pai, toda a parte sensorial, Senhor, seja agora tocada por Ti. Em nome de Jesus, que a partir de agora nós possamos olhar e ver, Senhor, que a Tua palavra se cumpre em Romanos 8:28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, para o bem dos que são chamados pelo Teu propósito, pelo Teu decreto. Tudo contribui, tudo colabora. Estamos passando por um processo e o Senhor continua conosco. Oh Deus, porque a Tua palavra diz que quando nós formos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Um dos teus atributos, Senhor, é a tua fidelidade. Aleluia. E o Senhor é fiel para conosco, meu irmão. Portanto, tome posse desta palavra nesta noite. Saia daqui com a certeza de que o Senhor tem ouvido. E nesta noite Ele interviu em nossas vidas para trazer um tempo de graça, de alegria e plenitude. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus pela tua vida que nos assiste, agradecer ao Senhor. Recebe o teu milagre. E até quinta-feira, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.